no fim do ano. E a doutora Amanda vai apresentar a nossa palestrante agora, que é uma pessoa muito querida para a gente. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço com a gente, esse guia técnico, né? Hoje vamos receber a gente. Está congelando, né? Então, eu vou apresentar aqui mesmo. A doutora está tudo conspirando. Está congelando só a tela. Coisas de quem faz ao vivo. Vamos lá. De novo. Então, eu acho que vocês não viram nada. Vou recomeçar. Não, começa de novo. Desculpem aí os probleminhas técnicos, mas vamos lá, como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo, como a Marine falou. Então, Janete é super querida, trabalha com a gente na clínica há mais ou menos 18 anos, tem mais de 20... experiência e vai ter essa conversa boa com a gente hoje. Boa noite. Já pode começar, tá? Tá certo. Boa noite a todos e obrigado pela paciência, né, de estarem me esperando para poder estar fazendo essa apresentação. Na verdade, eu estou aqui para falar sobre o medo da recidiva do câncer, que ocorre em todos os pacientes que passam pelo tratamento de câncer. Esse medo é natural, é esperado, não é sintoma de fraqueza, sinônimo de insegurança. Na verdade, faz parte de todo o processo, porque todos que passam por um tratamento de câncer é como uma faculdade. Você entra de um jeito e sai de outro, não tem como ser diferente. Para começar, é uma doença que já tem um estigma muito, muito negativo, muito pesado, que é um estigma de morte. E devido a esse conceito que o câncer traz, que é a finitude, ela nos assusta, nos amedronta, porque é uma forma de entrarmos em contato com a nossa pequenez, né, da nossa pequenez, da nossa finitude. E o não mais existir é assustador. E não é só isso também, né? O medo da dor, o medo de deixar os entes queridos, a gente pensa que vai sofrer, uma vez que a gente não mais existir, não estando aqui, vai sofrer a falta deles. E, na verdade, eles que vão ter que lidar com a nossa ausência. Eu não creio que a morte nos deixe sentir a dor dessa perda. Para quem vai, é como se tivesse desligado, acabou. Mas para quem fica, a nossa existência deixou marcas, deixou legado. Então, a nossa lembrança para esses períodos vai causar muita dor. No processo do tratamento, o medo de sofrer as intervenções médicas, como cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, como todos eles têm seus efeitos colaterais e as suas consequências, que é a nossa recuperação pós-cirúrgica e durante o tratamento quimioterápico, que não é fácil. Só quem passa por ele é que vai saber explicar realmente o que sente. Porque o seu corpo todo começa a gritar de formas diferentes. E vem a dor do desespero, mas às vezes o próprio paciente tenta se calar porque não quer deixar o familiar, o filho, o marido, o acompanhante assustado. Mas ele está muito desesperado naquele momento, cheio de dúvidas, com medo do amanhã, se ele vai acontecer ou não. Então, a dificuldade de reconhecer a sua própria existência faz com que você comece a anular, a não achar que a vida tem mais valor ou importância. E não sabe com quem falar sobre esses assuntos, porque dá a impressão que, quando falamos sobre isso,
vamos magoar as pessoas que amamos, elas não vão entender, não vão ser capazes de entender, vão achar que estou sendo fraca, e não está, não. Chorar é bom porque é uma forma de desabafo e ajuda a lidar com essa dor. Falar com o seu médico, com o seu oncologista, com os profissionais da saúde que estão lhe assistindo é muito importante, porque uma vez que você compartilha suas dúvidas, seus medos, você tem respostas diversificadas que lhe dão até um esclarecimento sobre tudo que está acontecendo com o seu corpo, com você e com o seu emocional. E não é uma coisa só passageira, é uma coisa da alma, é uma coisa física, dói tanto o corpo quanto a alma. Então, é um conjunto de dores, é um conjunto de fatores emocionais que está sendo abalado nesse momento. E ele precisa ser compartilhado. E, às vezes, o paciente acredita que o médico não vai entender, engano. Vai entender, sim. O seu oncologista, principalmente. Ele vai te entender e vai tentar te explicar que esse momento de dor física é esperado, mas temos como contornar. Existem inúmeras medicações que podem ajudar a minimizar a dor ou os sintomas. Agora, saber se eu vou ficar curado ou não, nem o médico sabe. O que ele sabe é que está respondendo bem ao tratamento, ou que não está. E o que ele pode fazer para ajudar quando o paciente está com muita dor, muitos sintomas, isso ele vai saber dizer. Mas ele não vai saber dizer se você vai ficar curado ou não, porque não existe uma bola de cristal. É como o seu organismo vai responder ao tratamento e como a própria doença vai responder a tudo isso, né? E é assim, tanto o paciente quanto o profissional que o assiste também tem as suas dificuldades em lidar com o sentimento do outro, porque, às vezes, na maioria das vezes, o paciente, o que ele quer é a cura. Doutor, eu vou ficar curado, eu quero ficar curado. E o doutor quer que você fique curado. Ele quer a cura também, tanto quanto. É importante, porque você começou a fazer parte da história dele. E é importante para ele que o seu tratamento seja eficaz. Mas ele também não sabe se vai ser curado ou não. O que ele sabe é que ele vai fazer o possível para estar com você até o fim dessa jornada. Isso ele sabe. Agora, nós temos vários profissionais que falam de uma forma mais esclarecedora sobre esse sentimento, sobre esses sintomas. Eu li a história do Viktor Frankl, um psiquiatra, ex-combatente, ele foi prisioneiro de guerra no Holocausto, e ele passou 3 anos como prisioneiro, passando por várias situações diversas, de dor, de incerteza, e quando ele saiu de lá, sua família já não existia, todos já tinham, de alguma forma, sofrido os impactos da guerra de forma bem triste. Mas ele se agarrou a algo, a uma esperança dentro dele, que ele ia sair vivo dessa jornada difícil e queria fazer algo para mudar a história dele. Então, nós temos que nos agarrar a algo que nos é valoroso, a vida, ao filho, e a vida é aqui, hoje, agora. Amanhã é um outro dia. Quando a gente abre os olhos, ela acontece de novo, vamos seguir em frente. Não é acreditar que a vida é só daqui a 10 anos, a 15 anos. Ela é todos os dias. Ela acontece todo momento que você abre os olhos. E o Viktor, ele explica de uma forma bem, assim, forte. Eu achei o livro dele muito forte e eu recomendo para uma leitura esclarecedora de como lidar com as dores da alma e do corpo. A doutora Cláudia Pacheco também fala de como lidar de uma forma menos dolorosa e compartilhar nossos sentimentos, nossas emoções,
para poder melhor lidar com as nossas dificuldades, com nossos medos. Tem um livro dela que fala sobre os sentimentos, né, e seus conhecimentos da dor, que eu super indico também. Gostaria muito que ninguém criasse expectativa sobre a cura, cria expectativa sobre a vida. A vida é hoje, ela acontece agora, quando você faz planos para daqui 5 minutos, 10 minutos, mesmo com o tratamento em andamento. Devemos estar fazendo planos de viagem, viajando, tentando associar as viagens, mesmo no período de tratamento, sem que atrapalhe o tratamento. Não deixar para viajar quando acabar o tratamento, para quando eu ficar curado. Porque a morte ela não está presente só no momento da doença. A morte ela está presente em nossa vida desde que nascemos. Porque quando nós nascemos, nós morremos para a vida intrauterina, que é uma vida fora do útero. Morremos de novo, né, de ser bebê para ser uma criança. Mais uma vez, a gente morre quando deixa de ser criança para ser adolescente, que é uma fase linda e, ao mesmo tempo, uma fase difícil de se entender, porque você não é adulto, mas você também não é criança. E você, várias vezes, é confrontado com essas questões. Você não deve estar aqui porque é assunto de adulto, ou você não vê que você já não é mais criança para estar fazendo esse tipo de atitude. Então, o adolescente tem esse sofrimento. E ele também morre para a adolescência para ser adulto, e depois a morte do adulto jovem para o adulto casado, pai de filhos e famílias. Então, a nossa vida ela é um processo de lutos que nós nem nos damos conta. E o que nós temos que entender é que nós nascemos, vivemos, envelhecemos e morremos. Isso é um fato. Agora, como vivemos é que vai fazer a diferença. A doença é dolorosa, sim. Ela nos marca, sim. Mas também devemos aprender com ela. Tem algo a ser aprendido, tem algo a ser ensinado. E não veja a doença como um castigo. Eu não creio que Deus castiga as pessoas. Eu não acredito que um Deus que fala sobre amor, ele castiga. Ah, essa doença me sobreveio. Por que me sobreveio? Eu mereci, né? Eu sou má. Não. Todos nós, né? Eu tenho o doutor David Serva, que ele fala que todos nós nascemos com a célula do câncer. Em algum momento da nossa vida, ela se desencadeia. Então, ocorre por fatores genéticos ou do próprio organismo. Vai acontecer. Então, não veja isso como um castigo que você foi punida. Nunca. Aconteceu. E como vou lidar com isso agora? E é viver um dia de cada vez. E não adianta olhar para o problema. Meu problema não tem saída, sem solução. Porque quando a gente olha para o problema, a gente não vê saída. E ele cresce, o problema parece que vai nos engolir, como uma escuridão que vai te cobrindo. Não. A gente tem que olhar para o problema e, junto com o problema, tentar achar uma solução. Ou a solução que nos leve a uma cura, ou a um tratamento que nos permita viver por um período maior, mas com qualidade. Que a vida com qualidade e vivida com intensidade ao lado das pessoas que amamos, não tem preço. E nos preocupar com o legado que devemos deixar. Que legado você pretende deixar? Chorar faz parte, não é sinônimo de fraqueza, já falei. É uma válvula de escape, é necessário chorar para que essa dor seja minimizada. Compartilhe sua dor, compartilhe suas dúvidas. Não leve suas dúvidas para casa. Não tente tirar com o Google, porque ele vai falar de um modo grosseiro da doença no seu todo.
não de uma pessoa individual, de cada um, porque cada um responde de um jeito. Depende da idade, altura, peso, do início da doença, de quando ela foi descoberta. Então, tem N fatores que vai diferenciar o tratamento de um para o outro. Não importa que o problema seja o meu é desmama, o seu é desmama, mas é diferente. Né? O que nos difere a idade, aquilo que eu já falei, fatores físicos, e é o próprio organismo como vai responder também. E é isso que eu tenho para falar. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui aberta às questões. Obrigada. Obrigada, Jean. Muito, muito comovente, né? Suas palavras, mexe, toca todos nós que já lidamos com esse dia a dia, né? E aí eu queria convidar os pacientes para compartilhar com a gente, se tem perguntas ou compartilhar experiências. A gente tem aí mais uns 30 minutos para a gente conversar, né, sobre esse tema e aprender mais ainda, né? Eu queria começar fazendo uma pergunta, Janete, posso? Pode. A gente vê, assim, eu tenho muitos pacientes que chegam culpados, né, de estar com essa doença, assim, porque está muito no imaginário popular de que a doença ela é resultado de, assim, pessoas que têm mágoa, né, que não souberam administrar bem a mágoa, ou por outras, ou até comportamentos não saudáveis. Eu queria que você discorresse um pouco sobre essa culpa, assim, se você vê muito isso nos pacientes, o que você acha? É verdade, eles trazem muito isso, né? Se foram eles mesmos que produziram a doença, né? Porque dentro da psicologia mesmo fala que as nossas mágoas, a angústia, acabam por desencadear o câncer. Não só isso, são N fatores. Nós temos, assim, uma época em que a nossa, como eu diria, a nossa camada de ozônio está muito comprometida, a nossa alimentação, por mais saudável que seja em nossa mesa, ela passa por um processo químico para ter uma durabilidade maior. E nós ingerimos esses processos, né, de química que é tratado no nosso alimento, sem contar a poluição, o estresse de todos os dias, as angústias que passamos, as dores. Então, há uma somatória de coisas acontecendo em nossas vidas que contribuem para isso. Mas não é só isso, né? Tem um fator também genético e o fator, assim, hereditário. Então, não é só um fator. Não pode a pessoa acreditar que, por ela ter guardado muita mágoa, muita revolta, foi o desencadeante principal. Foi um dos componentes, mas não só ele, sozinho não. Se você pudesse, assim, como que eu vou dizer, dar uma dica para o paciente que te procura hoje com essa angústia. Por exemplo, a gente tem pacientes eu tenho pacientes que têm 20 anos de acompanhamento, a gente não dá alta, né? E até hoje vem com medo quando vem na consulta anualmente. Então, a gente sabe que um paciente que tem 20 anos, o risco dele ter uma recidiva é menor, né? A gente está mais preocupado com novas doenças do que aquela que ele já tratou. O que você acha que poderia ajudar mais esse paciente, assim, na sua prática? Teria uma coisa mais importante? A gente sabe que são várias coisas, né? Depois eu vou falar o que eu acho. Legal. Bom, eu acho que a pessoa que passa por todo esse processo, mesmo antes até de passar pelo câncer, deve ser mais proativa, viver mais. Quando a pessoa foca muito no problema, ela esquece de viver, porque está pensando só na dor, na doença e, lógico, na morte, que é o que a doença traz, né? A consequência da doença, uma doença como câncer, o resultado é morte. Então, esse medo de morrer é que faz com que a pessoa não acredite que está curado, que não vai acontecer mais nada com ela.
E ela deixa de viver a vida, ela deixa de procurar coisas novas, ela tem que procurar atividade física, esportiva, viajar, viver mais com a família. Tem uma passagem na Bíblia que eu li que eu achei interessante, até porque uma tia minha falava assim comigo, né, desde pequena, com a Janete, só paciência de Jó. E eu queria entender por que ela falava isso, né? Eu sei que eu era levada, mas eu entendi, quando eu li, que Jó passou por muitas tribulações, né? Ele tinha 7 filhos, perdeu 7 filhos, ficou doente, perdeu toda a riqueza. E aí ele revela numa passagem, eu não sou expert nessa parte, mas isso me marcou. Ele fala, o que eu mais temia me sobreveio. Então, quando eu temo muito uma coisa, é como se eu atraísse essa coisa para mim. Eu estou focada muito no medo, eu estou focada muito no problema, e estou esquecendo de viver o que é mais importante. É o bem-estar, aproveitar esse momento que o médico falou que os exames estão bons. E o que eu posso fazer? É entrar em contato com esse medo e perguntar para si mesmo, por que eu estou tendo tanto medo? Do que realmente eu estou com medo? E tentar se responder. Porque se ele não está, você está deixando até de viver, de praticar coisas importantes em sua vida, e vivendo em função desse medo, ele não vai viver. Não só um paciente portador de câncer, qualquer parte, qualquer problema de saúde, de outra doença tão grave quanto o câncer. Eu acho que é isso mesmo, já. Outra coisa que eu acho que é muito importante é o paciente ser bem informado, né? Quando você Sim. sabe o que você tem, e se informar isso de fontes seguras, igual você já falou, não o Dr. Google, né? É um ponto muito, muito importante. Outra coisa é ele fazer a lição de casa. O que é fazer a lição de casa? É cuidar do corpo, né? Do corpo e da alma. Então, você ter uma vida mais... mudar seus hábitos, porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas não tem. Lógico que pessoas saudáveis também têm câncer, né? E não acontece só em pessoas que não tiram nota 10 nesse quesito. Mas eu acho que quando você está fazendo a sua parte, na minha percepção, fica mais fácil lidar com os exames, com o problema. Perguntar e aquela máxima, né? A gente tem que tentar viver controlando o que a gente pode controlar. Que uma das coisas que a gente pode controlar é o nosso estilo de vida, por exemplo, a gente viver, como você está falando, não deixar de conviver com a família, fazer viagens, não deixar tudo para quando o tratamento acabar. E a vida acontece igual você falou, no aqui e agora. Então, a gente tem que entender que a gente controla as coisas até um certo ponto e tem uma parte que a gente não controla. E isso é o que que eu acho que é mais importante. É procurar sempre tirar as dúvidas com o seu médico, com o seu oncologista, não procurar terceiros, né? Ouvir conversa de terceiros faz com que ande para trás. Então, não. E o médico dele que o acompanha, lógico que vai querer o melhor, vai falar a verdade, ele não vai mentir, não vai omitir. O diabético. A diabetes é uma doença tão grave quanto eu acredito. Porque se a pessoa não fizer o tratamento correto, como a doutora acabou de falar, não fizer a parte dela, não fizer as mudanças de alimentações, além dos hábitos alimentares e de hábito de vida, ela vai evoluir para um óbito no futuro. Então, ela vai precisar mudar tudo, comportamental e os hábitos alimentares. Uma pergunta, Janete. Por mais que o paciente entenda na teoria tudo o que ele tem que fazer, lá no fundo, ele tem um pânico de fazer exames, né? Ou ele está bem, tem alguns pacientes que estão bem, não tem doença, e tem o medo da doença voltar, tem aqueles que têm a metástase, mas que está super controlado, tem um medo de progredir. E eu gostaria muito que tivesse uma fórmula, uma dica, acho que não tem, mas vamos ver a sua opinião, de assim,
como tentar reduzir esse medo, né? Porque é um estresse muito grande fazer esses exames. Uma das coisas que eu falo é assim, olha, você pode abrir o seu exame, o exame é seu, mas tenta não pensar no exame até o dia de fazer e até o dia de mostrar o resultado, né? Para tentar diminuir um pouquinho a ansiedade. O que você Isso. diria para a gente? Esse medo, é o que a doutora acabou de falar, esse medo excessivo é a ansiedade, né, de saber logo o resultado, aquela angústia, né? Só que ele vai abrir o exame e ele não vai entender. Aí ele vai procurar no Google, a resposta vai vir toda assim, fragmentada, porque ele vai pesquisar parte a parte do que o exame está falando. E ali ele vai ter um diagnóstico real para ele, mas que vai ser real, que vai ser sempre o pior, porque é o que ele está lendo. Ele não está vendo a opinião do profissional que entende realmente o que está acontecendo no organismo dele. Como lidar com essa ansiedade, que ele tem que trabalhar isso agora. Porque o medo, ele existe, e eu falo que o medo não é um vilão. O medo, ele nos ajuda a nos proteger, a nos guardar. Por exemplo, se você vai atravessar uma rua, você não vai atravessar de qualquer jeito. Se você vai sair num determinado horário, você vai tentar ver primeiro o caminho que você vai fazer para não ir para caminhos assim, obscuros, né? Que te ofereçam perigo. Então, esse medo que nos protege é bom. Agora, o medo que nos impede, que nos trava, esse medo é ruim. Então, eu tenho que entrar em contato com esse medo ruim, e perguntar para mim, por que eu estou com esse medo? O que eu vou poder mudar? O que eu vou poder resolver com esse medo? Quando eu tenho a resposta de que eu não posso fazer nada, e que eu dependo do que o médico vai me orientar para fazer, então o que eu faço? Não abro o exame, deixo para pegar o exame na véspera de ir no médico, ou no dia, uma meia hora antes de ir, o médico vai lá, pega o exame e leva. É uma forma de controlar essa ansiedade, não abrir o exame de uma forma antecipada e ter uma resposta vista por um leigo, que nós, como pacientes, somos leigos, não entendemos o que está sendo falado ali naquele exame. Não de uma forma mais objetiva, como o médico vai interpretar. E assim, a ansiedade, para se lidar com essa ansiedade, é tentar mudar o foco. Se você focar, aquilo que eu falei agora há pouco, se focar no problema, você só vai se afundar nele. E tem o lado da espiritualidade. Quem pratica espiritualidade é muito bom, porque ajuda a lidar com essas dificuldades. A pessoa, tenho pacientes que têm, assim, que professam algum tipo de fé, que os fazem se sentir melhor, mesmo quando os exames estão ruins, a resposta emocional e física desse paciente é positiva, nem parece que ele está com a imunidade tão baixa e com tantos sintomas ruins, que era para estar aparecendo e não estão. Mas por quê? Porque ele põe a fé dele em prática. Então, eu falo para o paciente, se você pratica algum tipo de espiritualidade, use e acredite, porque o acreditar, se você for ver no dicionário, é fé. E a fé é acreditar no meu oncologista, no meu médico, no meu tratamento. E o que eu espero de mim também, o que eu posso fazer nesse período de tratamento e não querer realmente estar curado e pleno para ser eu. Eu tenho que ser eu hoje, mesmo em tratamento. Então, tirar o foco da doença, o foco do problema. E sempre compartilhar com alguém, conversar com alguém sobre isso, porque quando a gente fala, não resolve o problema, mas ajuda a elaborar, porque quando eu falo com você sobre um problema meu, na hora que eu estou falando, eu estou elaborando. E o falar com alguém que a gente quer bem e confia, ajuda a elaborar essa angústia e essa ansiedade também. Doutora, fácil não é, mas a gente tem que tentar. É verdade. O pessoal não está conseguindo escrever as perguntas, é isso, Amanda? A Mariana mandou mensagem, Conseguiu. ela falou que no chat não conseguiu, mas no QIA conseguiu. É no QIA, isso mesmo.
ela comentou que a ansiedade foi tão grande ao fazer um exame que ela teve até uma urticária. A Isabel também comentou que só de entrar para fazer o exame na sala do exame já veio a ansiedade, por mais... E ela comentou super antes dessa questão da fé em Deus, que ajudou pra caramba, só que mesmo assim, na hora do exame, é difícil controlar, super difícil, por mais que a gente tente manter a consciência, manter o foco. O certo é fazer terapia, realmente, é estar em terapia. Pronto, passar com a Janete. Porque aí, com a terapia, além da orientação, a gente faz relaxamento, técnica de relaxamento, técnicas de como lidar com essa ansiedade. E estando junto com um terapeuta, um psicólogo, vai ser possível fazer isso e lidar melhor com essa ansiedade. Aí, a outra forma mais fácil, assim, eu não diria fácil, mas a maneira de lidar com essa ansiedade seria estar em terapia. Tá aí algo que muitas pacientes não aceitam bem a questão de passar com a psicóloga. A maioria aceita, né? Mas algumas ainda... Eles falam que não precisa, que já sabe o que está acontecendo com eles, que eles não precisam de ninguém para falar o que está acontecendo. Mas, na verdade, ele vai lá, ele é um todo, ele não é só a doença que apareceu nele, né? Porque a doença só não é pouco, mas às vezes fala assim, eu tenho câncer de mama, eu estou sabendo lidar com isso muito bem. Mas ele não tem só esse problema, ele tem outros problemas emocionais, outras angústias familiares que ele traz consigo e não fala com ninguém, não explana isso com ninguém. E no tratamento, aflora tudo isso muito forte, de uma forma muito grande. Mas não é só o tratamento. Ali no tratamento, ele está indo até bem. Só que os problemas emocionais que ele já traz, arraigados na vida, de outras situações, soma-se a esse novo problema que acaba dando esse plug, né? Essa explosão de emoções mais fortes, que a gente chama até de uma crise de pânico. Ou uma fobia muito forte. Janete, o que você acha dessas práticas que na literatura a gente vê bastante, mas na prática a gente faz meditação, algumas práticas de orientais, Qigong, que chama, né? Yoga. Você tem experiência com esse tipo de abordagem? Sim, eu acho muito bom, porque quando se trabalha com o paciente na parte de relaxamento, ele vai se perceber como um todo e ajuda ele a lidar com a ansiedade. O toque também de um terapeuta que trabalha com óleos essenciais ou com drenagem ou massagem, que é um toque sutil, ajuda muito, porque o paciente, nesse momento, ele precisa desse toque. O toque do outro é importante para ajudar a lidar. Técnicas essas técnicas chinesa, japonesa que existe, é muito bom também. Porque faz a pessoa se perceber. Trabalha uma energia sutil, né? Talvez. Sim, né? sim. Mas o estar com o outro, tá trabalhando todas essas energias, tanto emocionais quanto físicas, e a parte simbólica disso tudo, ajuda a lidar com tudo. Porque nesse momento que o paciente está se percebendo, ele começa a se ver melhor. Parece uma bobagem aos olhos de alguns leigos, né? Mas não, é muito bom. E você acha que, assim, os pacientes, eles conseguem, por exemplo, depois do câncer, quando você percebe a mudança, a maioria dos pacientes percebe uma mudança na própria vida, assim, seria a lição, né? O que esse câncer veio me ensinar, né? Isso é muito bonito, assim, a gente lê, acha bonito e tal, mas na prática, será que é isso mesmo? Olha, eu diria de 75% eu escuto assim, que depois do câncer,
ele se viu como uma pessoa melhor, porque hoje pôde entender melhor o outro, porque passou a se entender. Até então, ele falou que vivia a vida sem perceber, é como se nunca ele fosse morrer, aconteceria tudo com o outro, menos com ele mesmo. E a parte da sensibilidade mais desperta, né, de perceber mais, que nem o filho, perceber o filho, entender o filho, ou entender o seu pai, ou a esposa. Tem muitos pacientes que nesse período quiseram se aproximar mais da família e aprenderam a pedir... Intensamente, né? Exato, aprenderam a pedir desculpa, aprenderam a perdoar, que é muito importante, porque são pessoas que às vezes estão mais focadas no trabalho, na correria do dia a dia, que não dá tempo de pensar, segundo eles, né, na futilidade que é perder tempo com bobagens, que é, eu te amo, com mensagenzinhas banais, que alguns falam assim para mim, né? Isso aí é bobagem. Eu não gosto dessas coisinhas, dessas frescurinhas, mas não é frescurinha. Às vezes, assim, eu falo, a sua esposa às vezes precisa ouvir de você o quanto ela é importante. Você já falou isso para ela hoje? Ou, ao contrário, da esposa falar isso para o marido, a sua comida está boa, a sua comida está gostosa, parece coisas banais, mas não é. Houve um dispêndio naquele trabalho, naquele evento. E o mínimo que ela quer ouvir é se estava assim, prazeroso, se estava a gosto da pessoa. E às vezes a pessoa nem... vamos supor, se é um almoço, ela almoça, ela come, e tava bom, e vai embora, mas não viu o processo que foi para fazê-lo. E a pessoa fica frustrada. E com a doença, a pessoa percebeu que ela perdeu muito tempo em outras coisas e esqueceu de ver o mais importante, que era o desabrochar de uma rosa, o canto de um pássaro, o cheiro do mato sendo cortado, o cheiro da chuva. Escuto muito eles falar do som da chuva, e que são coisas assim que acontece todo momento em nossas vidas, mas são imperceptíveis porque não há muito tempo para isso, né? E com a doença, há um tempo agora até de sobra, porque muda a vida da pessoa totalmente, né? Ela tem a vida toda, como eles falam, roubada durante o tratamento. E a minha rotina foi mudada. E quando alguém perde uma pessoa querida nesse tratamento, depois ela não sabe o que fazer com esse tempo que vai sobrar, que está sobrando agora. Também é outro lado muito difícil para quem perde, né? E, então, eles descobrem que perderam muito tempo da vida com coisas fúteis e esqueceram de viver o mais importante, que é a família, que é ela mesma, né? Se ver com valor. Às vezes a pessoa está tão preocupada em ver o que o outro vai falar dela, de como o outro a vê, mas ela mesma não se vê com valor, não se vê importante. Ela falou, precisei eu ficar doente para saber que eu era importante, que eu amava também tanto quanto. Então, eu escuto muito isso. Eu queria convidar aí quem está assistindo para escrever no chat para a gente o que você aprendeu com a doença, né? Se puder resumir uma frase, tudo para a gente compartilhar. Um momento muito íntimo, mas que a gente pode muito importante, ajudar alguém muito com importante. isso, né? Isso, é muito importante. Então, escreve para a gente o que você aprendeu com isso. No QIA tem alguns, e tem algumas pessoas que já passaram pela Janete, falando que a Janete foi uma bênção na vida delas. É muito bom saber disso. Tem uma pessoa que perguntou que ele não tem, eu não tenho o nome da pessoa, mas perguntou que ele não tem medo do câncer, não teve medo do câncer, mas tem o medo da morte. Como explica isso? É porque é isso que eu falei no começo, né? Na verdade, a pessoa não tem medo, não é a doença, ela está confusa nesse momento, ela acha que está com medo da doença, mas o que ela tem medo, o que teme mesmo, é a morte. O fato de não mais existir, né? Isso assusta. E descobrir, a doença nos faz lembrar que somos finitos,
que não somos eternos. Só que a gente vive como se não houvesse amanhã, né? Eu lembro que quando mais jovem, eu achava que eu podia resolver tudo, a vida de todo mundo, que eu ia dar um jeito no país, e que a morte só acontecia no vizinho, não na minha casa. E quando eu comecei a ter a experiência de perdas de pessoas queridas, eu percebi que eu era tão vulnerável quanto, que não somos onipotentes, nós temos uma falsa ilusão de que vamos viver para sempre, né? E a pessoa tem que saber que a vida não é eterna, mas o legado que dela deixa, ele se é eterno. E por que medo da morte? O que assusta da morte? Ela tem medo do quê? Do desconhecido? Do que será depois da morte? Então, é conversar sobre isso, tentar entender do que realmente essa pessoa tem medo. E saber que a morte, não, como ela faz parte do processo da vida, não é para se temer. Só se ela não tiver coisas resolvidas. Quando a pessoa está com coisas inacabadas, mal resolvidas, é que faz com que a morte seja um monstro, uma coisa muito assustadora. A morte, para mim, ela só é triste quando ela leva pessoas que a gente ama. Deixa saudade. Mas eu acho que muito do medo da morte é esse medo da gente deixar saudade nas pessoas, né, também. Né? Não sei, eu acho... Quem tem filhos, né, a gente sempre se preocupa muito com isso, que vai... Eu acho que ninguém sofra, né? Também, mas eu acho que nós, seres humanos, somos muito egoístas, né? A gente acha que nós somos, assim, mais importantes. A minha filha não vai saber viver sem mim. O que vai ser da minha filha? Eles vão superar. É nós que estamos com a falsa ilusão de que a nossa falta, a nossa ausência vai atrapalhar a vida deles. Né? Então, esse medo da morte, na verdade, é o medo de não mais existir. Não é o medo de deixar alguém sofrer. Só precisamos entrar em contato com essa realidade nossa mesmo, porque, na verdade, somos muito egoístas. Porque quando eu estava com meu pai doente, eu pedi para Deus assim, não leva meu pai, não, deixa ele do jeito que ele ficar, eu vou cuidar. Depois eu me percebi o quanto eu estava sendo egoísta, né? Porque meu pai não queria ficar daquele jeito que ele estava, uma pessoa com AVC sequelada. E até quando eu iria aguentar? Minha mãe, minhas irmãs. A gente tem esse dom egoísta. Isso faz parte do ser humano, quando não entende a morte. Faz parte dos mistérios, né, Janete? Do mistério da vida. Sim, é isso mesmo. É verdade. Tem muita coisa que a gente fala, mas é o grande mistério, né? A gente não tem, não tem respostas. O fato de não saber o que é a morte real, né? O que é a morte real? Cientificamente, você como médico, você sabe me explicar dizendo assim, acabou, né? Deu outro suspiro, parou de funcionar os órgãos, né? Houve falência e foi embora. O cérebro não tem mais nenhuma atividade, acabou. Aí, o outro lado emocional nosso pergunta, realmente acabou? Existe uma vida após morte? Nós temos... Então, esse desconhecimento de uma vida após morte é que nos assombra, é o que nos assusta. E é por isso que eu falo, então busque, né, dentro de você a sua própria espiritualidade, que te acalente, que te fortaleça e ensine a gente a lidar com esse medo. É isso mesmo. Amanda, tem mais algum comentário? Nossa, tem vários comentários no chat. Quem não conhece a Janete vai querer conhecer. Não sei, não. Janete atende nas unidades de São Bernardo e Santo André, né? E tem muita gente aqui que não tem perguntas, tem depoimentos do quanto aprendeu com a doença, o quanto aprendeu a viver, né? Muito lindos, pelo sinal. Muito lindos. Eu estou até tirando fotinha também dos depoimentos aqui.
E não achem que a gente, como médico, não aprende todo dia com os pacientes, né? A gente tem uma vida muito, eu acho, muito mais grata, né? Muito mais cheia de e o próprio bênçãos, profissional que lida com vocês, né? A gente aprende muito e vê o amor, né, em cada família que entra no consultório, em cada história que a gente tem o privilégio de conhecer, e é uma bênção e uma gratificação muito grande para a gente no trabalho. Sim. Eu vejo por vocês, quando a gente conversa, a preocupação do bem-estar do paciente, da qualidade do paciente, e o médico sofre porque ele quer ver o paciente dele bem. Só que o paciente acha que o médico fala, é mais um, é mais um. E na verdade, não é. Eu que trabalho com vocês, eu sei que não é só isso. E eu falo isso para eles, né? Olha, eu sei um pouco da sua patologia a respeito da sua médica. E ela pediu para eu estar falando com você. Então, eles ficam muito felizes em saber que o seu oncologista, que o seu médico se preocupa tanto ao ponto de procurar outro profissional para ajudá-lo. E eles precisam saber disso. Tá bom. Amanda, quer encerrar? Acho que a gente está já no horário. Sim, já estão no horário. Muito bom, sempre muito aprendizado, né? Com os pacientes, com os palestrantes, com os colegas. Sempre muito bom esses encontros. Muito obrigada a todos. Gente, obrigada por mais uma vez. Janete, obrigada, viu, por você ter doado seu tempo aqui para a gente e esclarecido tanto, com uma fala tão rica. E eu queria convidar os pacientes no próximo, a gente vai mandar um novo convite, provavelmente nos próximos 2 meses. Em 2 meses a gente faz um novo encontro. Tá bom? Então, eu que agradeço. Já, obrigada, viu? Quer falar mais alguma coisa para encerrar? Não, eu só tenho a agradecer a vocês e a todos os pacientes, né, que aqui estão nos assistindo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente.